Amazônia Debate está de volta. Os convidados são o Dr. Antônio Magela e o William Fuzita. Doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, câncer de colo uterino, tudo por conta de comportamento de risco. O senhor terminou, ele vai começar. O senhor também trabalha fortemente para entender a cabeça das pessoas, né? O que levam a esse comportamento de risco, a não se prevenir. Vocês têm pesquisado muito essas causas comportamentais? Em relação à infecção do vírus HPV, é o contato sexual. Então, obviamente, a gente sempre presta atenção na maneira e na cultura que está hoje em dia relacionado a isso. Então, assim, a gente vê que nós que passamos pela década de 80, realmente a gente viu nossos heróis, na realidade, morrendo por causa da AIDS. E assim, definhando publicamente. Então, assim, você via que perdia peso, tinha um comprometimento motor, ficava fraco, raquítico, caquético. Eles escreviam as letras também com essa coisa da morte. Sim, sim, que queira ou não queira, os assombrava. Que é uma doença que sabia que ia levar à morte. Obviamente, com o desenvolvimento de toda a tecnologia em relação ao tratamento dos antirretrovirais e, obviamente, pela política brasileira, que é exemplo a todo mundo, o tratamento do vírus da AIDS, mudou isso. Em consequência, a gente não vê mais tanto as pessoas caquéticas ou na mídia que represente assim, um medo à morte. Em consequência a isso, as pessoas estão com menos medo em relação ao teu contato sexual. Então, assim, às vezes fala assim, tem uma infecção ou um quadro de doença venérea, doença sexualmente transmissível, mas só que tem tratamento, então a gente toma o remédio O senhor não tem medo da vacina passar essa falsa sensação também de que, primeiro, que nem tomam vacina direito, né? Toma uma dose e não volta para tomar outra. Já está errado por aí, né? Não há um medo também de que isso venha dar uma tranquilizada? Né? Com certeza, tanto é que um dos argumentos do Ministério da Saúde em relação a essa discussão, porque pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a gente sempre defendeu, desde o desenvolvimento dessa vacina e a aprovação dela, então a gente defendia que tinha que ser incluído no calendário vacinal, oferecido de maneira gratuita para todas as pessoas. Mas só que assim, um dos argumentos do Ministério da Saúde era isso, falou, a gente vai estimular uma vacina para que a pessoa tenha contato sexual e não pegue o vírus, será que a gente não vai estar estimulando condutas que permitam as pessoas ter mais contato sexual sem a adequada proteção? Então, sim, isso é um medo recorrente em relação à vacina. Tanto é que a gente tenta trabalhar essa informação sempre preocupado também em passar a noção da necessidade da proteção, da necessidade do uso do preservativo. Não só para controle também de natalidade, para evitar a gestação indesejada, mas também principalmente as infecções relacionadas à parte viral, bacteriano, que isso acaba denotando doenças como HIV, que é uma doença incurável, ou como câncer de colo de útero, que dependendo do estágio de identificação, a gente consegue tratar curativamente. Mas os tratamentos ainda são muito deletérios aos pacientes. Então, assim, se a gente consegue evitar a doença, por que a gente não pratica isso? Né? Ok. Então, Antônio, o senhor falou que é um comportamento de risco, e aí, pela experiência e pelas pesquisas que o senhor tem, que comportamentos são esses? Por que as pessoas não estão se prevenindo? O início da vida sexual cada vez mais precoce, numa idade menor, e realmente a não proteção. A relação sexual sem o uso do preservativo, e um outro fator é a questão da multiplicidade de parceiros. Pois é. A promiscuidade também é um fator que aumenta todos esses riscos. Pois é, mas o senhor falou que primeiro porque eles não estão com medo, acham que não vão morrer mais. Depois, o senhor falou que tem um negócio de umas drogas, bebidas, que acabam deixando a pessoa meio que
senhor falou aqui em off, mas quero que o senhor fale com a câmera. Nós temos algumas situações em que as pessoas... A gente sabe que o uso das drogas ilícitas sempre esteve relacionado com a transmissão do HIV. Mas existem outras drogas que são lícitas que também podem fazer com que as pessoas possam se desguarnecer dos seus mecanismos de proteção. O álcool é uma delas. As pessoas ingerem bebidas alcoólicas e perdem o seu senso de realidade, e isso faz com que uma pessoa que esteja embriagada ou que esteja sob a ação de uma dessas drogas possa se expor, tanto ao HIV quanto aos outros agentes que também que compartilham essa via de transmissão. E aqui nós estamos falando em todas as agora chamadas infecções sexualmente transmissíveis, que muitas pessoas têm o agente infeccioso no organismo, mas como não tem sintoma, não sabe que está doente, mas é fonte de contaminação e de transmissão. Então, existem várias doenças que compartilham as vias de transmissão. Então, as pessoas se desguarnecendo dos seus mecanismos de proteção vão acabar se expondo. Eu lembro que alguns anos atrás, no Carnaval da Bahia, todos os artistas falavam durante as suas apresentações, nas exibições da televisão, campanha do governo na televisão, que a diversão tinha que estar junto com a proteção, coisa e tal. Com o tempo a coisa foi ficando mais esquecida, Parece que já deu a mensagem que passou. E não é assim, Comunicação social precisa ser repetida o tempo inteiro. O que vocês acharam daquela pesquisa do Reino Unido que saiu na Catraca Livre, no site Catraca Livre, que fala que homens que se relacionam com mulheres bonitas não acham que tem que usar camisinha? Lá no Reino Unido, hein? É o fato que a gente estava comentando. Então, assim, o pessoal avalia pela capa do livro. Avalia o conteúdo pela capa do livro. Então, assim, o livro é bonito, então ele acha que a pessoa é sadia. Então, uma mulher bonita é sadia. Ou também, ao contrário também, o homem bonito, a mulher acha, o cara é fortão, todo musculoso, então ele é sadio. Então isso é uma falsa realidade, porque essas doenças, infelizmente as infecções virais podem ser latentes e a pessoa não saber que é portadora. Então não saber que é portadora do vírus HPV, não saber que é portadora do vírus HIV e infelizmente ser uma ferramenta de disseminação dessa infecção. Quem vê cara não vê AIDS, esse era o título da campanha, não é? Já foi lema de uma campanha, inclusive. Isso é o que nós chamamos de erro de avaliação de risco, Na realidade, não está escrito na testa de ninguém que tem HIV ou que não tem HIV. Então, infelizmente, a nossa realidade diz que a pessoa, ao se relacionar sexualmente com outra, tem que pensar na possibilidade de uma grande taxa de infecção, de um risco muito grande. É assim que as pessoas vão se proteger. Nós não temos aquelas figuras públicas definhando na televisão, nos meios de comunicação, mas hoje nós temos uma preocupação muito grande que é diagnóstico tardio. É a pessoa que já chega no hospital com AIDS. Nós temos duas situações. Uma pessoa pode ser soro positivo para o HIV, mas não ter AIDS. Nós estamos, mais da metade das pessoas atualmente já chegam ao hospital com AIDS. Tá bom. Vamos guardar para o último bloco mais alguns dados que os senhores têm. E eu queria saber sobre esse fórum recente que foi realizado lá em Belém do Pará, não é isso? Isso. Foi o primeiro fórum científico que a gente discutiu o tratamento multidisciplinar, desde da prevenção, tratamento e segmento dessas pacientes. Isso. Na volta, vamos saber os detalhes.